A paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Nefesh Haim. Hoje continuaremos a leitura do capítulo 12 do livro de Gênesis. Falaremos sobre a descida de Abrão ao Egito. Uma descida a qual lhe deu muitas riquezas, mas seria uma riqueza que traria divisão à casa de Abrão. Assim diz a palavra do Senhor. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que a mulher és formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão a vida. Diga, porém, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão, por amor a ela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me dissestes que ela era a sua mulher? Por que dissestes: Ela é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma-te e vai-te. Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. O texto vai nos dizer que as terras de Canaã passavam por uma grande seca, e não havia ali comida suficiente para Abrão e para a sua família. Uma coisa que temos que ter em mente é a quantidade do povo que estava com Abrão. Abrão, ele não estava com poucos servos. Abrão, ele tinha muitos servos. Provavelmente, quando Abraão entrou nas terras de Canaã, ele tinha por volta de 300 a 400 servos e servas. Abrão, ele era um homem muito rico, e muitos de seus servos eram homens de guerra. Eram homens que sabiam lutar, como veremos mais para frente no capítulo 14 do livro de Gênesis. Eram esses homens que protegiam a riqueza e o rebanho de Abrão. Abrão não era um pobre coitado vagando numa terra estrangeira, sem proteção. Abrão estava bem protegido pelos seus homens, tanto ele como a sua riqueza. E foi o fato dele ser estrangeiro que fez ele descer as terras do Egito. Os cananeus, eles eram gigantescos produtores de gado. Então, para alimentar o seu rebanho, eles precisavam de gigantescos pastos. E em época de seca, os grandes e os pequenos produtores não permitiam que animais de outros produtores entrassem em suas terras, para não pôr em risco a alimentação de seus animais. E também restringiam o acesso aos poços de água. Agora imagine Abrão chegando em uma terra estrangeira de um povo cruel, e ainda por cima em uma época de seca. Aquele povo jamais permitiria que Abrão, seus servos e seus rebanhos se alimentassem de suas terras. Sua riqueza ali não serviria de nada. Eles não comprometeriam o alimento de sua família e nem de seu rebanho. Foi por isso que Abrão peregrinou de norte a sul nas terras de Canaã, em busca de alimento para sua família, seus servos e para todo o seu rebanho. Foi aí que Abrão teve a ideia de descer até as terras do Egito, uma terra a qual Deus não mandou ele ir. Ele não confiou que o Senhor cuidaria dele e nem de sua família. A fome física foi maior do que a promessa de Deus. Ou seja, a carne, ela falou mais alto que o espírito. Abrão, ele teve que passar por todo um processo para se tornar o pai da fé, para se tornar um homem obediente. Aqui ele ainda era um covarde, um mentiroso, alguém totalmente sem fé. Ele ainda vivia como o velho Abraão, das terras de Ur dos Caldeus, antes do Senhor ter falado com ele, resolvendo suas coisas com a força de seu próprio braço, e não tendo Deus como direcionador da sua vida. Em seguida, o texto nos diz que Abrão pede para Sarai mentir por ele, para ela dizer para aquele povo daquela terra que ela era apenas irmã de Abrão. Mas segundo Gênesis capítulo 20, versículos do 12 ao 13, Abrão já fazia isso com Sarai desde a época de Ur dos Caldeus. Então, provavelmente em Harã e também nas terras de Canaã, Abrão, por medo, fazia a mesma coisa com Sarai. E o Egito não seria diferente. Abrão ainda continuaria usando Sarai como uma moeda de troca pela sua vida. Sarai significa princesa, mas para Abrão, esta princesa era tratada como escrava, que obedecia ao seu senhor sem ter a sua opinião levada em consideração. Lembramos que Sarai era estéril, e uma mulher que era estéril não tinha valor algum para um homem.
podendo até mesmo ser devolvida aos seus pais. Porém, Sarai tinha algo de muito valor, que era sua extraordinária beleza. Sarai era uma mulher de 65 anos, belíssima, beleza que era admirada até mesmo por reis, diferente de Abrão, que tinha Sarai como uma moeda de troca. Então Abrão, um homem rico e poderoso, chega a um país rico e poderoso, chega ao Egito com todo o seu povo, e que não sofria pela seca que estava nas terras de Canaã, pois o seu rio Nilo abastecia toda aquela região, todo aquele país. Os egípcios viam Abrão como um homem importante e poderoso no Egito. Então os egípcios, vendo a riqueza de Abrão, notaram que ele tinha uma mulher ao seu lado, que era belíssima, beleza a qual chamou a atenção deles. E todos os egípcios falavam da beleza dessa mulher. Então foi assim que Faraó ficou sabendo da beleza de Sarai, pelos seus servos. Então Faraó decidiu tomá-la como a sua concubina. Então Abrão recebe o dote por Sarai, que foi pago com animais e servos e servas. E Abrão aceitou e negociou a sua mulher. Então ela foi levada para o palácio de Faraó. Antes de Sarai estar na presença de Faraó, ela tinha que passar por um processo de limpeza e de purificação, tanto física, tanto espiritual. A concubina tinha que ter o seu corpo totalmente depilado. Em alguns casos, as mulheres até raspavam suas cabeças para não pegar piolhos. A sua higiene íntima tinha que ser impecável, tomando banhos diários e se perfumando diariamente. Depois disso, ela passava por um processo de consagração, pois ela estaria diante de Faraó, que para os egípcios era como um deus. Só depois de tudo isso, ela estaria pronta para estar com o rei, para realmente consumar o seu casamento. E este processo demoraria dias para ser completado. Porém, o Senhor não permitiria que Sarai pagasse esse preço por Abrão. Abrão pagaria esse preço muito tempo depois. E aqui o Senhor livrou também até mesmo o Faraó, pois na cultura egípcia, o adultério era um crime gravíssimo, que era pago com a morte. Então aqui o Senhor poupou Abrão pela sua mentira, livrou Sarai, que estava ali por obrigação, e livrou também Faraó de adulterar, de ir contra suas leis. O texto ele não fala como Faraó ficou sabendo como Sarai era irmão de Abrão, mas muito provavelmente o Senhor falou com Faraó ainda em sonho, como ele falou com o rei Abimeleque, no livro de Gênesis capítulo 20, versículos do 3 ao 7. Então Faraó manda chamar Abrão até o palácio do Faraó. Lembramos que para estar na presença de Faraó, que era visto como um deus no Egito, Abrão ele teve que passar por um processo de limpeza e também de purificação, processo a qual, boa parte, Sarai também tinha passado. Então ali Faraó questiona Abrão por ele ter mentido para ele. Abrão, ele não mentiu para qualquer homem. Ele mentiu para o homem mais poderoso e mais temido de todo o Egito. Mentira a qual levaria Abrão e Sarai à morte, pois os dois mentiram para o Faraó. Porém, o Senhor era a proteção de Abrão, que Abrão ia começar a entender o poder e a influência que o Senhor Deus tinha sobre todos os homens da terra. Mesmo reis, mesmo imperadores, todos eles se dobravam à vontade de Deus. Então o Senhor fez Faraó devolver a mulher de Abrão e mandou escoltar Abrão e todo o seu povo para fora do Egito, com toda a riqueza que eles tinham conquistado no Egito. Porém, Abrão e Sarai, eles não sairiam ilesos dessa mentira. Eles pagariam um preço terrível pela sua mentira e pela sua falta de fé, pois a divisão estaria dentro da casa de Abrão, começando com a separação de Abrão e seu sobrinho Ló, depois com Sarai dando a sua serva egípcia, que eles tinham conquistado no Egito, como mulher de Abrão, que dividiria o amor e a atenção de Abrão entre essas duas mulheres, e depois com a separação de Abraão com o seu filho primogênito Ismael. Ou seja, toda a riqueza que Abrão conquistou nas terras do Egito só trouxe maldição para ele e para toda a sua casa. Mas toda essa situação, o Senhor ele usaria para forjar Abrão, para forjar um homem que seria conhecido como pai da fé. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve, compartilha e nos siga nas redes sociais. Fiquem com Deus e até a próxima.